Nós vamos dar início agora ao grande debate. Roda. Vamos lá. Tomé Abduch, nosso convidado, vai debater com Gabriela Prioli, que está conosco aqui todos os dias. O Caio Coppola continua se recuperando. Ele em breve estará com a gente, está se recuperando de um problema de saúde, né? E a CNN entendeu que seria melhor que o Caio Coppola ficasse totalmente recuperado para estar conosco aqui debatendo, conversando nessa pluralidade de opiniões que a CNN traz, essa novidade para você. O grande debate é um grande sucesso na CNN americana e a gente traz para o Brasil esse projeto de conversa, de debate, de discussão, de pluralidade de ideias. Bom, coletiva do presidente com ministros mostrou o governo federal entrando com força total no combate ao coronavírus. Pois bem, as perguntas que surgem: as autoridades deveriam ter esperado mesmo para saber o tamanho do problema, para não causar pânico na população, ou entrou com seriedade tarde demais e não deu relevância a um tema importante? Deixo esse questionamento para os nossos debatedores. Começo com você, Gabriela Prioli. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tomé. Pois é, Gotino, eu acho que o governo brasileiro demorou. Demorou porque, se a gente for pensar, fazer aí uma linha do tempo, a gente tem o primeiro caso de coronavírus diagnosticado no dia 25 de fevereiro de 2020. No dia 11 de fevereiro de 2020, a gente já tem a OMS declarando uma pandemia de escala global. No dia 12 de fevereiro, o presidente faz uma live com o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nessa oportunidade, pareceu que a gente ia já começar a se preocupar um pouco mais com o coronavírus, já que o presidente, obedecendo a recomendação do ministro, fala que deveriam ser evitadas as aglomerações, eles já estavam usando a máscara, mas aí a gente começa a ter aqueles sinais trocados. Então, a participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações do dia 15, as falas recorrentes do presidente Jair Bolsonaro no sentido de minimizar o impacto do coronavírus. E aí, embora a gente tenha, então, a declaração da pandemia no dia 11 de março, só no dia 18 de março é que o governo faz uma coletiva com autoridades para a gente explicar medidas mais efetivas em relação ao coronavírus. E isso é particularmente relevante porque as evidências têm mostrado que quanto mais rápida é a reação dos governos, mais tênue é a curva de disseminação do coronavírus e isso, consequentemente, provoca um impacto menos significativo para a saúde e para a economia. Eu tenho acompanhado os economistas brasileiros já há muitos dias falando da necessidade de que fossem discutidas medidas econômicas para a gente poder liberar recursos para a saúde e também para socorrer a população mais vulnerável, que vai ser afetada de forma grave por essa pandemia que a gente está enfrentando. Então, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o governo demorou para agir. Tomé Abduch, os seus argumentos iniciais, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu já tenho argumentos um pouco diversos. Eu acredito que sim, o governo está tomando uma posição rápida e efetiva em relação ao problema do coronavírus. Me impressionou muito a questão do antigo presidencialismo de coalizão, onde nós tínhamos ali políticos ocupando cargos de ministérios e hoje a gente percebe a seriedade que nós temos dos nossos ministros. Ontem foi uma tarde, eu acho, de grande responsabilidade para o governo, onde eles colocaram todas as medidas econômicas, financeiras, de saúde que estão sendo tomadas para que a gente possa combater o coronavírus. Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro está, sim, muito preocupado. Ele não foi quem convocou as manifestações do último dia 15, ele simplesmente apoiou as manifestações. É importante deixar isso muito claro, porque as pessoas distorcem isso. Essas manifestações elas foram chamadas pelos grupos já há meses atrás. Ele apoiou e no momento que ele percebeu que o coronavírus ia se difundir, ele pediu de maneira clara que se cancelassem as manifestações. É importante colocar também, ele não participou das manifestações, ele passou pela manifestação e se sentiu no direito de cumprimentar as pessoas que lá estavam por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que os grupos haviam desmarcado. Então eu acredito que o governo sim está tomando um papel importante, a gente já vê as ruas vazias, os hospitais no Brasil inteiro, o sistema SUS hoje está em todo o país, nós sabemos que a gente tem condição sim de combater isso com muita seriedade e eu vejo uma postura séria do governo para isso. Depois dos argumentos iniciais, a gente começa o debate. Nos argumentos iniciais não há
a interferência, a intervenção de nenhum dos debatedores. Agora sim a gente pode conversar aqui, nós três. Começo agora com você, Gabriela Prioli, por favor. Obrigada, Gotino. Então, a pergunta não foi se o governo agiu agora, a pergunta foi se o governo demorou para agir. E aí o ponto é, sim, ele demorou. E isso, ao que me parece, não tem nada a ver com a questão do presidencialismo de coalizão. Tem a ver com o fato de que o presidente da República insistia em minimizar o impacto do coronavírus. Aliás, insiste ainda. Nas falas da própria coletiva de ontem, existem vários momentos em que o presidente da República diz que a gente tem que se preocupar, mas que também a gente não precisa ter histeria, porque a gente já enfrentou situações piores. Ele insiste nessa história de minimizar a preocupação. Depois, a questão da nomeação de ministros técnicos é uma questão muito importante. Mas eu vou reiterar o argumento que eu tenho levantado aqui. Só faz sentido a gente defender que os ministros sejam técnicos se a gente obedecer às recomendações técnicas dos ministros. Então, quando o presidente da República senta ao lado do Luiz Henrique Mandetta, fala para as pessoas, olha, vamos evitar aglomerações, e alguns dias depois ele faz inversamente, o completo inverso daquilo que recomendou o ministro, indo não só apertar a mão dos seus apoiadores, sendo que muitas pessoas do seu círculo de convívio já tinham sido diagnosticadas com o coronavírus, mas pegando o celular, enfim. E o fato, essa afirmação de que o presidente não convocou as manifestações, eu vou pedir desculpa aqui, mas a gente tem um vídeo do presidente em Roraima, convocando as pessoas para irem para as ruas no dia 15 de março. A gente tem um post da Secretaria de Comunicação do governo falando sobre as manifestações de 15 de março. E não obstante o presidente tenha dissuadido as pessoas quando estava ao lado do seu ministro da Saúde, no dia 15, assim que as pessoas começam a ir para as ruas, ele posta nas suas redes sociais enaltecendo a participação do público. E aí a gente precisa aqui deixar muito claro que ontem, inclusive na coletiva, o presidente diz o seguinte, eu não posso abandonar o povo, eu tenho que estar com as pessoas e eu calculei ali o risco para mim. Mas, de novo, a gente tem um problema dessa visão autocentrada. O risco ali não era só para ele, era para todo mundo. O compromisso do presidente com o povo brasileiro é o compromisso de governar com responsabilidade. E governar com responsabilidade significa também atender a recomendação técnica do seu ministro e fazer o que é preciso para a gente não disseminar o coronavírus. Então, enfim, o governo demorou para agir, tem minimizado o impacto do coronavírus. Ainda bem que a gente teve ontem, finalmente, uma coletiva para anunciar algumas medidas. Então, é algo positivo que a gente deve comemorar, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu e nem tentar minimizar o impacto da conduta do presidente até agora. Tomé Abduch. Eu discordo mais uma vez. Eu acho que governar com responsabilidade é o que está sendo feito no Brasil hoje. Nós tivemos governos no passado que, infelizmente, assaltaram o nosso país e destruíram o nosso país por conta da corrupção. O toma lá da cá era uma coisa diariamente que acontecia em todos os níveis do nosso governo. Deixo claro aqui que nós temos que defender muito as nossas instituições, mas as pessoas que estavam lá, sim, fizeram muito mal ao nosso país. A partir do momento que o presidente entra com outro tipo de postura, e digo aqui que nem sempre ele tem a melhor forma de colocar as coisas, mas o conteúdo dele, ele é muito nobre para o nosso país. Eu tenho certeza que a forma de governar com as pessoas sérias que estão lá, com a corrupção que diminuiu muito depois do que nós estamos vendo aí nos últimos anos, com um país que está crescendo e com pessoas preparadas, está trazendo o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Nesse momento, eu acho que as nossas discussões deviam estar focadas em como nós defendemos nosso país do coronavírus e não a polarização de direita e esquerda. Eu acredito que o nosso país tem condição, sim, de sair dessa doença terrível. As medidas estão sendo tomadas. Eu fiquei muito admirado com as posturas do nosso ministro Mandetta, do nosso ministro Paulo Guedes, também em relação à preocupação com as pessoas mais pobres, liberando aí um valor para que as pessoas possam se manter em casa e possam se alimentar. E outras medidas que foram tomadas, como a antecipação do abono salarial, antecipação do 13º salário, a ampliação do benefício da Bolsa Família e outras medidas. Nós estamos no caminho certo e nós vamos vencer essa doença sim. E como é que você vê a análise da Gabriela Prioli quando o presidente não segue as recomendações feitas pelo próprio ministro, no caso, o ministro da Saúde? Olha, nós não precisamos concordar com tudo. Eu, no meu ponto de vista, acho que o presidente sim errou de estar indo ali para cumprimentar as pessoas. Esse é o meu ponto de vista, não teria feito dessa forma, mas eu também acho que isso não é um fim de mundo para dizerem que vão pedir o impeachment do presidente ou que ele não está dando a devida atenção para que a gente possa acabar com essa pandemia. Ele se viu ali passando, como ele já comentou de manhã, do lado de dentro do palácio, do lado de dentro das grades, ele viu as pessoas lá de livre, espontânea vontade e ele foi até lá para poder prestigiá-las.
falas. No meu ponto de vista, o presidente errou sim, mas eu não acho que isso é nada que o desabone nesse momento. Gabriela Prioli, ontem nós tivemos um segundo pedido de impeachment do presidente e muito em decorrência de tudo isso que vem acontecendo no coronavírus. Não há um certo exagero nisso? O que você pensa desse tema? Eu não acho que é um certo exagero. Eu acho que, na verdade, a gente tem que parar de tentar minimizar os impactos dos erros do presidente. Agora, se é o caso de impeachment ou não, como eu já falei aqui, a questão do impeachment é muito mais um juízo político do que um juízo jurídico. Então, a gente precisa esperar aí a reação do Congresso a esses pedidos. O que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: se falar dos governos anteriores impedisse a disseminação do coronavírus, a gente no Brasil não teria que se preocupar com essa doença, porque é impressionante como toda vez que a gente traz um tema atual, que a gente estava discutindo, a pergunta que foi proposta era se o governo hoje, em 2020, demorou para agir em relação ao coronavírus, e a retórica é sempre no sentido de tergiversar e levar para uma comparação com os governos anteriores, falando de responsabilidade de gestões que já acabaram. A gente precisa discutir a gestão agora. E aí isso é muito curioso, porque depois dessa fala, que justamente faz a contraposição entre o governo atual e os governos anteriores, eu ouço que a discussão deveria estar focada no coronavírus e não se dividir nessa polarização. É justamente isso que eu estou propondo. Então, que a gente analise a conduta do governo agora, sem a gente ficar voltando para no passado a gente tinha, no passado a gente tinha. Tá bom, a gente tinha. E aí o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 para a gente ter uma gestão responsável. Então, agora o que se espera do presidente da República é que ele demonstre responsabilidade, que ele obedeça aos seus técnicos. Então, é boa a notícia da coletiva de ontem? É boa. Podemos analisar as medidas que foram anunciadas? Claro que sim, espero que nós façamos isso agora nos próximos tópicos do debate. Mas não vai adiantar nada a gente ficar passando a mão na cabeça do governo e sempre levando a discussão justamente para a polarização quando a gente faz a contraposição com gestões anteriores. A gente precisa analisar o tema atual. A mesma pergunta eu faço para o Tomé Abduch. Ontem um segundo pedido de impeachment em decorrência do coronavírus, essa crise da saúde, esse pedido pertinente ou absurdo? Eu acho esse pedido um absurdo. Ele está governando, ele está fazendo as coisas andarem, o país está melhorando. O coronavírus é um problema mundial, não é um problema do Brasil. Então, eu acho esse pedido de impeachment realmente descabível neste momento. Eu queria só poder fazer algumas colocações aqui da Gabriela, que diz o seguinte: no passado, a questão não é polarização de direita e esquerda. É nesse aspecto que eu acho que nós devemos parar com isso e pensar no coronavírus. Mas nós temos sim um problema muito sério que vem do passado, a partir do momento que os governos passados, independente se for um governo de direita ou de esquerda, eles tiveram atitudes no nosso país que fizeram com que o nosso sistema de saúde público chegasse no ponto que chegou. Em vez de nós investirmos dinheiro em estádios de futebol, que foi feito, e a gente sabe a corrupção que foi gerada disso, nós tivéssemos esse mesmo capital investido em saneamento básico, em escolas e em saúde, pode ser que a gente enfrentasse neste momento de uma maneira muito mais fácil esse problema que nós estamos vivendo. Gabriela? Eu vou aproveitar a deixa do sistema de saúde, acho que para fazer uma transição para as medidas que foram anunciadas ontem, principalmente na área econômica. Então, acho interessante que se tenha anunciado que medidas serão adotadas para a gente. Então, a decretação do estado de calamidade, para que a gente tenha liberdade fiscal para poder implementar medidas para financiar o sistema público de saúde e também medidas para a gente poder atender a população mais vulnerável, inclusive pensando nas pessoas que são trabalhadores informais, né, que não têm as garantias da CLT, e aí também auxílio para as empresas desde que sejam mantidas as relações de emprego. Então, acho uma boa sinalização, acho que a gente está no caminho certo. Outras medidas que foram anunciadas têm questões relacionadas ao direito do consumidor, então como que a gente vai impedir que preços abusivos sejam cobrados por produtos específicos. E aí eu acho muito interessante essa análise, porque vejam que a gente está falando o seguinte: Sistema Único de Saúde Universal, que é um sistema proporcionado para as pessoas pelo Estado. A gente está falando de auxílio econômico para as empresas, que é também uma intervenção do Estado na economia. A gente está falando de programas assistenciais para a população vulnerável, também uma atuação do Estado. A gente está falando de uma regulação aí de preços abusivos, também uma questão do Estado interferindo. E isso é importante porque eu acho que uma coisa que ficou muito simplificada na polarização direita e esquerda foi essa análise sobre o papel do Estado na economia. E aí eu entendo que as pessoas estivessem muito frustradas porque a gente estava experimentando, assistindo um Estado inchado e ineficiente. Mas agora, quando a gente está numa situação de crise, a gente percebe que todo mundo chama pelo auxílio do Estado. Então a gente verifica que
Quando a gente constata que o Estado está sendo ineficiente, a solução não é destruir o Estado, mas é fazer com que o Estado seja cada vez mais eficiente. E aí já partindo agora, a gente estava falando de responsabilidade das gestões, né, sempre voltando para o passado, eu quero propor uma análise aqui. Quando o governo anuncia medidas econômicas e todas elas implicam gastos adicionais para o governo, a pergunta que surge, a preocupação que surge, naturalmente, até porque a gente vai ter uma queda de arrecadação pela queda da atividade, é como que a gente vai conseguir pagar a conta. E aí o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ajudou a gente. Porque aí, no fim do dia, ele resolveu arrumar uma briga com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Quer dizer, se isso é responsabilidade na gestão, eu não sei o que é irresponsabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse atrito diplomático, mas agora eu passo a palavra para o Tomé Abduch. Olha, é importante a gente salientar que o filho do presidente não é o presidente da República. Nós temos que separar muito bem as coisas, né? Isso está muito vinculado, tudo que os filhos dele falam, que muitas vezes nós sabemos que não é falado da melhor forma, acaba rebatendo no presidente da República. Vamos pensar no presidente, nas posturas que o presidente está tendo. E eu queria também aqui jogar um pouco a bola no colo do Congresso Nacional e pedir que a gente, para poder passar essa crise, nós já estamos tendo coronavírus, nós sabemos que isso vai ser muito devastador no nosso país e para que a gente possa sair dessa crise, nós precisamos aprovar as importantes reformas que estão aí. Já tem muita coisa no colo do Congresso Nacional, o Pacto Federativo, entre outras importantes reformas que estão chegando. Eu acho que é esse momento que nós vamos ter que ver a força do nosso Congresso Nacional de trabalhar e trazer essas importantes reformas para quando passar o coronavírus o Brasil possa voltar a crescer. Muito bem, eu vou mostrar uma imagem agora para vocês. Ontem, panelaço novamente, 8h30 da noite, panelaço contra o governo, contra o presidente Jair Bolsonaro. 9 horas da noite, um outro panelaço aí com pessoas a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí as imagens, várias regiões do Brasil, em diferentes classes sociais, apoiando e também sendo contra o atual governo. Eu coloco esse tema na mesa porque tem relação com o coronavírus. Inclusive, esses panelaços começaram agora em meio a esta crise, em meio a este problema vivido no mundo, essa pandemia. E aí, aqui no Brasil, a gente tem essa situação dos panelaços agora acontecendo no período da noite. Gabriela Prioli. Gotino, o que a gente viu nesses últimos dias foi que a conduta do presidente Jair Bolsonaro foi capaz de gerar um racha na base que apoia o presidente. Ele lidou tão mal com a questão do coronavírus, de forma tão irresponsável, minimizando os impactos. Ele continua minimizando os impactos desse vírus, inclusive com a retórica na entrevista de ontem. Inclusive ontem a questão das máscaras foi um péssimo exemplo para a população brasileira sobre como usar as máscaras, e a gente deveria ter as autoridades públicas atuando de forma positiva nesse sentido, para que as pessoas fossem informadas com qualidade. Mas acho natural que as pessoas se manifestem, é um direito das pessoas de se manifestar, entendo que isso é uma reação à postura do presidente nos últimos dias. Você fala sobre o quê? Que eles tiravam as máscaras para falar ali? Gotino, então, primeiro, eles disseram que estavam usando as máscaras não porque estavam contaminados, mas porque eles tinham tido contato com o general Heleno, Bento de Albuquerque, só que em alguns momentos eles tiram as máscaras, em outros momentos eles falam com a mão na máscara, na parte dianteira da máscara. Se a gente fala que a principal forma de contágio, por isso a instrução para lavar sempre muito bem as mãos, é justamente esse contato, se eu pego a mão suja e coloco na parte anterior da máscara, eu naturalmente estou acabando com toda a proteção que a máscara proporciona, porque ela, na verdade, proporciona uma proteção para a pessoa com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou conversando, e não tanto a pessoa que está usando a máscara. Essa questão dos panelaços também é muito importante, aí trazendo a fala do Tomé sobre a polarização política, porque a gente pode analisar que o presidente da República incentiva essa polarização quando ele usa uma coletiva para tratar de um tema sério como o coronavírus, justamente para falar dos panelaços e não só defender a liberdade de manifestação, mas fazer aí uma defesa dos panelaços que seriam feitos a favor dele. Então, acho que se o Tomé, enfim, é contra a polarização política nesse momento, ele deve criticar a fala do presidente no sentido de convocar as pessoas para essas manifestações.
Eu quero fazer um ponto que acho que é fundamental. O Tomé falou sobre a importância do Congresso Nacional e eu queria reiterar isso. Nesse momento, acho fundamental a gente ressaltar a importância do Congresso Nacional, mas a importância da gente conseguir achar uma maneira do Congresso Nacional continuar funcionando, não para tratar de reformas, porque quando a gente fala de reformas estruturais, a gente está basicamente falando de projetos que têm impactos de médio e longo prazo. O que a gente precisa agora é do Congresso Federal funcionando para que a gente possa aprovar medidas atuais e emergenciais para poder socorrer a população nesse momento. Então, esse é o momento não da gente falar em reformas estruturais. É claro que a gente não precisa abandonar essa ideia, mas isso são coisas que têm impactos mais para frente. O que a gente precisa agora é resolver o nosso problema iminente. É hoje, não é amanhã. Tomé Abduch, a sua visão agora sobre os panelaços que ocorreram ontem contra o governo e a favor do governo. Olha, eu acredito que não é momento de nós fazermos panelaços, mas eu queria passar um pouco a minha visão do que eu entendi daquilo. Ontem, quando estava havendo o pronunciamento do presidente, nós percebemos que as perguntas, em vez de serem voltadas para a questão da pandemia que está acontecendo, eram sempre voltadas para questões pessoais do presidente. A grande pergunta da mídia que ali estava eram perguntas pessoais de ataque ao presidente para colocar ele em saia justa. Sobre o panelaço, o que eu entendo que foi a grande desconforto do nosso presidente foi que a grande mídia divulgou o panelaço das 8h30 da noite, que era contra o governo, e nada se falou em relação ao mesmo panelaço que iria acontecer às 9h da noite. Então, essa questão dessa falta de equilíbrio e falta de clareza, sempre mostrando o que é conveniente, é o que deixou o presidente desconfortável. Você acredita, então, que havia a necessidade da divulgação do panelaço a favor? Eu acho que se há divulgação por uma grande mídia de um panelaço contra e vai existir o panelaço a favor, deve ser divulgado pela mídia as duas coisas. A mídia serve para passar informação e não para direcionar de acordo com a sua vontade ou com a sua ideologia. Mas isso cabe ao presidente? Eu acho que no momento que se faz perguntas a ele em relação ao panelaço, e ele deve se explicar em relação a isso. Esse foi o ponto de vista que ele passou e eu concordo com o ponto de vista desse. Apesar de achar o panelaço totalmente errado nesse momento, eu acho que nós deveríamos agora, o povo brasileiro unido, estarmos cantando juntos o hino nacional e rezando pelas nossas pessoas e porque nós vamos passar. E não estar fazendo panelaços. Mas eu achei que a postura do presidente em se colocá-la foi positiva sim. Agora, a gente tem o panelaço, a gente ouvia muito falar na Argentina, nas manifestações. O Brasil também, nos últimos anos, inclusive na época do governo Dilma, começou a ter o panelaço. Só que o panelaço é um protesto, é contra algo. E aí ontem a gente teve um panelaço contra e um panelaço a favor. Isso não deixa de ser uma novidade, não, Gabriela Prioli? Eu acho que não é necessariamente uma novidade, é uma novidade assim no cenário geral, mas a gente já tem visto aí várias manifestações a favor do governo, né? Isso começa a ser defendido com muita ênfase desde o início do governo Jair Bolsonaro, inclusive com críticas de pessoas que apoiaram o presidente durante as eleições. Dou o exemplo aqui da Janaína Pascoal, que sempre falou que era contra manifestações a favor do governo, porque isso não fazia o menor sentido. No geral, as manifestações eram contra o governo. Eu quero fazer uma proposta, Gotino. Eu achei interessante porque a gente aqui tem uma questão de parâmetro para julgar as ações de pessoas diferentes. Eu percebo uma fala muito crítica em relação àquilo que a imprensa veicula sobre os panelaços. Percebo aqui uma manifestação muito crítica em relação às perguntas formuladas pelos jornalistas. Então, a gente exige muito da imprensa no geral, dos jornalistas que participaram da coletiva especificamente, mas aí quando a gente fala sobre o presidente da República, a gente acaba usando um parâmetro mais baixo. E aí é essa reflexão que eu me permito suscitar aqui. Será que a gente deve exigir menos responsabilidade do presidente da República do que a gente exige da mídia ou de um jornalista? E ao fazer isso, então, quando a gente diz que a mídia é irresponsável porque acaba atacando o presidente de forma pessoal, que a mídia é irresponsável porque faz as perguntas mal feitas, a gente exige muito do jornalismo. Mas aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, durante uma pandemia, contrariando a ordem do seu ministro, ter ido apertar a mão dos seus apoiadores, a gente faz, então, mas é que ele tem que estar lá com o povo. Poxa vida, será que... E aí eu penso que vindo de um apoiador do presidente, será que a gente não deveria exigir mais do presidente da República? O que a gente está partindo do princípio que ele pode entregar tão pouco para a nação? Tomé Abduch?
Olha, é importante deixar claro que eu não sou um apoiador do presidente. Eu sou um apoiador das medidas propositivas desse novo governo e das medidas que estão dando certo para o Brasil acontecer. Então, eu queria tirar totalmente essa colocação que foi colocada de que eu sou um apoiador do presidente. Estarei apoiando, sim, esse novo governo enquanto ele estiver tomando medidas a favor do Brasil. E eu entendo que ele fará isso até o final, pois as posturas até agora mostram que isso está acontecendo na esfera ministerial. Nós não temos um caso de corrupção na esfera ministerial. Percebemos ontem a grande qualidade dos nossos ministros. Eu fiquei admirado com a postura do Mandetta, com a postura do Paulo Guedes, com a postura do Moro, com a postura de todos e com a grande preocupação. Nós estamos tomando, sim, as medidas na hora certa. A minha vontade, inclusive disse aqui ontem, nesse mesmo programa, que seria fecharmos o transporte público de imediato. Mas não parei para pensar que pessoas que trabalham na área de saúde precisam se locomover para lá e para cá, as coisas precisam chegar. Então, a decisão de parar tudo de uma vez, ela é uma decisão muito delicada quando você passa a avaliar de uma maneira um pouco mais ampla e não de uma maneira micro. Eu acho que as coisas estão, sim, sendo tomadas. Coloco aqui também como um cuidado especial da Gabriela, que é importante, sim, a gente cobrar o nosso presidente. Temos que cobrá-lo, sim, tem que ter posturas que realmente sejam a favor do Brasil. Não concordei pelo fato de ele estar indo ali cumprimentar as pessoas. Achei, sim, que a coisa não é tão grande quanto parece, mas não teria feito daquela forma. Mas eu faço, sim, uma crítica à imprensa. No momento que nós temos tantas coisas necessárias para informarmos a população neste momento em relação à higiene pessoal, o que acontecerá com o país nos próximos dias, perguntarmos qual a experiência que nós tiramos com os outros países, o que a gente imagina que será a curva do Brasil pelo que já foi feito até agora. Tem muita pergunta construtiva de informação. E neste momento, eles colocam perguntas que são diretivas ao presidente e às posturas dele. Então, a minha crítica é nesse sentido. Olha, a gente vai entrar agora num outro tema que tem relação também nesse atrito diplomático. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ligado diretamente ao governo, é filho do presidente da República, ele culpa a China por essa pandemia. O Igor Peixoto vai colocar para a gente, olha só, quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Esse tweet imediatamente rodou pelo Brasil. Autoridades se manifestaram, inclusive a embaixada chinesa. A embaixada chinesa, o embaixador chinês também já se manifestou. Inclusive, em um dos tweets, olha, a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados e em Guanin, ligado ao consulado chinês, à embaixada chinesa. Uma outra colocação, eu vou levantar aqui, um dos integrantes do governo chinês no Brasil falou sobre essa questão, dessa parceria que o Brasil tem com a China e deixou no ar que essa parceria estaria ameaçada. Queria que os nossos debatedores falassem sobre isso. Começo agora com você para respeitar aqui a nossa ordem de quem começa, termina, como a gente faz todos os dias, amanhã será invertido. Então, começo com você agora, Tomé Abduch. Olha, eu achei descabível essa colocação neste momento, achei desnecessária, um momento totalmente errado para um Twitter desse. Eu acho que se isso realmente for uma verdade, é uma coisa para se decidir lá na frente e neste momento aqui, essas coisas só atrapalham. Esse tipo de postura acaba fazendo com que o nosso país fique praticamente aí em discussões de coisas que não são importantes nesse momento. Então, achei muito descabível neste momento essa colocação. Você acredita que isso faz parte de seguir à risca o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? A gente sabe da admiração que Eduardo Bolsonaro tem e ontem mesmo Donald Trump teve até uma discussão com os jornalistas porque Donald Trump a todo instante chama o coronavírus de vírus chinês. Olha, que há uma grande admiração pelo Eduardo Bolsonaro, o presidente, eu tenho certeza disso.
mas eu acredito que nós temos que ter uma personalidade própria e acreditarmos nas coisas que realmente estão para que a gente possa passar o nosso sentimento real do que está acontecendo. Se ele está fazendo isso seguindo o presidente Trump tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas também que, no meu ponto de vista, são desnecessárias. Eu acho que esse ponto de vista de seguir uma pessoa em tudo que ele faz, a gente acaba se polarizando, sendo ou de extrema esquerda ou de extrema direita. E tudo que é extremismo, no meu ponto de vista, é desnecessário. Nós temos que trabalhar pelo equilíbrio. Gabriela Prioli, a sua visão sobre este, digamos, atrito diplomático? É péssimo, né, Gotino? Como eu disse antes, a gente tem a China como nosso principal parceiro comercial. A balança comercial de superavitária em 30 bilhões. O que a gente não precisa agora é arrumar uma briga com a China. E aí, acho sim que tem um alinhamento automático com a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente só precisa começar a pensar que, enfim, o apreço ao presidente americano deve vir depois dos interesses do Brasil, principalmente se você é um deputado federal eleito pela população. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que essas conjecturas sobre um vírus que está relacionado a questões econômicas, ela não fica restrita aí ao Eduardo Bolsonaro, embora ele tenha se manifestado publicamente de forma mais explícita. Aliás, eu queria chamar a atenção para um ponto sobre a coletiva de ontem. A gente percebeu, além do presidente da República, outras 9 autoridades participaram dessa coletiva sobre o coronavírus, mas a gente pode notar que os ministros que estavam presentes não eram os ministros do que já se convencionou chamar de a ala ideológica do governo. Uma ausência que eu notei particularmente foi a ausência do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um ministro da ala ideológica. E eu acho que isso é particularmente expressivo, porque a gente está falando de uma pandemia e, portanto, faria sentido que nós tivéssemos a presença do Ernesto Araújo na coletiva, e principalmente porque foi o Ernesto Araújo quem substituiu o presidente da República na reunião entre líderes sul-americanos sobre o coronavírus. Então, eu percebo aqui uma divisão do governo e acho que o deputado Eduardo Bolsonaro acabou se manifestando aí mais alinhado a essa ala ideológica e, com certeza, é uma situação muito ruim para o Brasil, em que, inclusive, ensejou aí o pedido de desculpas do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Mas quando a gente fala desse alinhamento Trump-Bolsonaro, eu queria colocar para vocês, não dá a impressão, vocês que são muito bem informados e vocês podem avaliar bem isso, não dá a impressão que Donald Trump hoje está muito mais preocupado com o coronavírus do que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro? Ontem, na coletiva, Jair Bolsonaro disse que o Brasil já passou por coisa pior, vai enfrentar o coronavírus, vai passar por isso. Já Donald Trump fez uma outra declaração, dizendo que o maior problema da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, o maior desafio humano depois da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que vocês falassem sobre isso, Tomé. Olha, a minha mãe passou a Segunda Guerra Mundial praticamente toda. Ela nasceu no primeiro ano de guerra, viveu 5 anos. E eu conversando com ela, ela me disse que realmente o que nós vamos passar agora vai ser praticamente o que ela passou na guerra. Pessoas morrendo, mas lá ela podia ver de onde vinha o ataque. Ela viu os bombardeiros chegando, os mísseis caindo, e nesse momento é um ataque invisível, que nós não sabemos onde ver. Eu acho que nós vamos passar, assim, um momento muito difícil, com certeza o pior que nós já passamos na história brasileira. Nós tivemos aí muitos casos de problemas financeiros, mas esse problema de nós podemos perder entes queridos é um problema muito sério. Eu acho que a devida seriedade a esse problema deve ser dada sim. Acredito que o governo, neste momento, está tomando as medidas cabíveis, sim, para poder conter o coronavírus. E agora nós precisamos unir o Brasil e cada um de nós poder ajudar os seus entes queridos e o povo brasileiro para que a gente saia dessa com a menor perda possível. Você acha que existe diferença de preocupação entre os presidentes ou não? Olha, eu acho que há um certo cuidado quando a gente passa o pânico geral dentro de uma nação, A gente percebeu, eu tive há 2 dias atrás indo no supermercado fazer compra, num grande supermercado, e eu já vi as prateleiras vazias. Então, é difícil a posição de um presidente de você ou colocar de uma maneira muito efetiva ou colocar de uma maneira mais branda. Eu percebo que o presidente está colocando as coisas de uma maneira no meio do caminho, entendendo e tomando as posturas cabíveis para que a coisa não possa se espalhar com a rapidez que a gente não gostaria. Existe essa diferenciação, Gabriela Prioli? Com certeza.
Eu acho que, embora o presidente Donald Trump tenha adotado também no início uma postura de, enfim, mais desacreditando o vírus e a relevância da questão, ele obviamente mudou de comportamento e agora tem tratado o coronavírus com a gravidade que isso merece. Aqui acho importante a gente ressaltar que passar pânico para a população é diferente de tratar a questão com a seriedade necessária. E aí, para a gente tratar a questão com a seriedade sem passar pânico para a população, a melhor alternativa é a gente se alicerçar no corpo técnico de ministros. Então, se o presidente Jair Bolsonaro cumprisse à risca as determinações do seu ministro da Saúde, em vez de passar sinais aí trocados em relação ao que a área técnica comunica, a gente com certeza estaria muito melhor. Então, vejo que o presidente Donald Trump, no começo, adota também essa retórica de minimizar o problema, mas aí, depois de algum tempo, ele já muda radicalmente. Agora a gente tem o presidente Donald Trump falando com a população e comunicando a gravidade do problema. Ao passo que aqui no Brasil, a gente ainda tem o presidente Jair Bolsonaro minimizando os impactos da pandemia, o que é extremamente prejudicial, porque como, enfim, líder do governo, como o chefe da nação, ele serve de exemplo para a população e a gente deveria poder contar com ele para comunicar a situação da forma devida para que as pessoas pudessem saber como agir e o que fazer, justamente, inclusive, para que a gente não tivesse essa situação de difusão do pânico indevida. Olha, esse é o grande debate. Todos os dias aqui dentro do Novo Dia na CNN tem o grande debate, sempre com temas relevantes, temas atuais. A gente vai agora para o momento final do grande debate desta quinta-feira. Tomé Abduch, as suas considerações finais, por favor. Como eu coloquei agora há pouco, eu acho que esse momento é um momento de grande união da nação brasileira. Nós vamos enfrentar uma questão muito séria e muito delicada. Eu ontem tenho família italiana, recebi a notícia que mais de 495 pessoas morreram na Itália somente ontem. E eu temo muito que isso possa chegar até aqui. Vamos cuidar agora das nossas famílias, das nossas casas, vamos se preocupar com a nossa higiene pessoal, vamos passar o conhecimento para as outras pessoas que eventualmente não têm esse conhecimento e tenho certeza que a união do povo brasileiro e a hora que nós passarmos isso aqui, nós sairemos mais fortes. Desejo a todos que realmente possam passar por essa dificuldade unidos e unidos, com certeza, seremos mais fortes. Obrigado, Tomé Abduch. Agora, Gabriela Prioli, as suas considerações finais. Gotino, eu acho que no cômputo geral o que a gente percebe é uma divisão do governo. Percebo agora os ministros, as áreas técnicas do governo, na segurança pública, na economia, na saúde, embora eu tenha considerações específicas sobre cada área, acho que a gente está falando no geral. Percebo os técnicos, então, adotando medidas propositivas e enfrentando a situação com a seriedade que ela demanda, mas, ao mesmo tempo, o presidente insiste numa retórica que minimiza os impactos da pandemia e numa retórica autocentrada, fazendo questão de incentivar manifestações em seu apoio e falando que ele deveria estar com o povo, ainda que isso contrariasse a ordem do ministro dele. Eu ontem analisei a coletiva e aí, como o presidente fala muito em lealdade ao povo brasileiro, eu tomei o cuidado de dar uma olhada no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, porque, enfim, eu queria saber qual era o compromisso que ele tinha assumido com o povo brasileiro. E o que me pareceu é que o presidente está se esforçando para que nós possamos, daqui a algum tempo, falar sobre o governo dele, o que ele falou no discurso de posse sobre as gestões anteriores. E aqui eu abro aspas para o presidente da República, Jair Bolsonaro, no seu discurso de posse. A irresponsabilidade nos conduziu à maior crise ética, moral e econômica da nossa história. Obrigada. Essa é a Gabriela Prioli. Quero agradecer os nossos debatedores. Tomé Abduch, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gabriela Prioli. E lembrando que o Caio Coppola está ausente, a pedido até da própria CNN, para que ele fique em casa de repouso, está se recuperando. E com certeza nos próximos dias já estará conosco. Melhoras aí, Caio Coppola, em breve com a gente.